O segredo da vida. Consequências sérias. O milindre é o estado efetivo doentio de fragilidade. Ele aumenta a proporção e a natureza das agressões que sofremos do meio. A mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas conosco dia após dia, como fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. A angústia, por outro lado, é o sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito, causando intensa aflição. Já o martírio é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e faces diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada um. É o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estão sendo trabalhadas na intimidade. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. A depressão, como já visto, é considerada a doença do século, dada a quantidade de pessoas pelas quais estão passando por situações como esta. Por outro lado, o desejo do progresso é princípio ativo em todas as almas. Quanto mais dor e decepção no intervalo entre as reencarnações, ou seja, naquele momento em que estamos apenas no corpo espiritual e durante o qual nos confrontamos com os sucessos e fracassos da última encarnação quando comparado ao plano inicial. Nesse momento, os mais profundos anseios de mudança integrarão as aspirações desse coração quando novamente retornar à Terra, determinando alguns traços psicológicos, dentre eles um forte sentimento de cobrança de si mesmo, pois inconscientemente sente que não quer errar novamente. Nesse torvelinho do sistema psíquico de cobranças provocado pelo estado de arrependimento, surgem dores emocionais profundas, que são sintomas de almas em crescimento. A depressão e a baixa autoestima, insegurança e ansiedade muito frequentemente são angústias do aperfeiçoamento. A marca mais saliente de suas manifestações pode ir desde uma suportável perturbação no halo energético da criatura pela purgação moderada ou mesmo de descargas eletromagnéticas de intenso teor deletério. Das distonias comuns da neurose até o câncer, a esquizofrenia, a artrite reumatoide, as ulcerações fulminantes, a AIDS, ao desequilíbrio glandular e neuroquímico cerebral, causando parafrenias, paranoias e atrofia da saúde mental. Com isso, conseguimos entender um pouco mais o desejo de todo ser humano em ser reconhecido de alguma forma. O grande problema é que ainda não aprendemos a encontrar em nós mesmos os sinais desse prêmio, ou seja, a fé, a felicidade, a realização, dentre outros. Não, o sentimento de ter ainda domina a grande parte dos seres humanos. Então, ele ainda reconhece apenas que precisa do reconhecimento incorporado em valores da sociedade em que vivemos para ser feliz. Dentre eles o poder, bens, fama, prêmios, etc. Ou seja, ainda continua procurando o bem-estar onde esse não existe e assim continua insatisfeito e por vezes sustentando uma falsa imagem de tranquilidade, quando na verdade esta não existe em seu interior. Esse é o motivo que frequentemente encontramos pessoas abastadas com sucesso, fama e que acabam indo para um caminho das drogas, do álcool e outros desvios psicológicos existentes. Isso quando não acabam com a própria vida. E nós, em um lapso de sabedoria, ainda dizemos: nossa, mas tinha tudo na vida, como ainda faz uma coisa dessas, tirar a própria vida? Ou seja, sem pensar, reconhecemos o sucesso do outro pelas suas posses e certamente achamos que faríamos algo diferente no lugar dele. O fato é que o coração e o espírito não está satisfeito e essa é a causa das fatalidades. Mas isso será abordado novamente mais à frente. Com isso, entendemos também um pouco melhor quando nosso amigo pai Benedito da Guiné nos diz que as doenças quase na sua totalidade têm fundo psicológico. Esse assunto também é bastante abordado nesses livros que tenho mencionado da Joana de Ângeles, que aborda muito bem toda essa parte de problemas psicológicos do ser humano.
Este tópico seguinte será abordado também em mais detalhes futuramente, mas por enquanto segue uma breve menção. As doenças ocorrem então porque quando criamos um desequilíbrio energético em nosso corpo espiritual e que seja causado por qualquer dessas anomalias psicológicas já citadas, a conexão existente entre o nosso perispírito e nosso corpo físico irá distribuir essas energias exatamente como estão sendo geradas, ou melhor, captadas, transformadas e distribuídas ao corpo. Como consequência, o corpo físico recebe essas energias e as distribui para todo o resto do organismo. Portanto, se as energias são de boa qualidade e equilibradas, teremos uma boa ação regenerativa. Se por outro lado forem ruins e desequilibradas, alguns órgãos poderão sentir esse efeito principalmente se já trouxerem traços genéticos desfavoráveis. A constante descarga dessas energias no corpo podem levar o ser humano desde desequilíbrios temporários a doenças gravíssimas e até o desencarne. E aí que entram as terapias como a homeopatia, a acupuntura, os passes energéticos, entre outros, que atuam no psicológico e na harmonização das energias. Então, o ser humano precisa saber que o maior remédio para a cura do corpo está em si próprio, no seu pensamento e no seu sentimento.